Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, quinta-feira da segunda semana da Quaresma. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. E meu irmão, minha irmã, nós vemos no Evangelho de hoje Jesus dando um grande ensinamento. Na época foi aos fariseus e hoje é para cada um de nós. Ou seja, sim, que há uma vida futura, ou seja, há uma vida eterna. Esta vida é uma simples passagem, mas há uma vida eterna, ou na presença de Deus, ou na ausência de Deus, que esse é o grande problema. Esse é o grande, talvez dizer, o próprio inferno. Passar a eternidade longe da presença do amor. Então Jesus vem nos trazer esse ensinamento de uma forma muito simples, através da história que ele conta aos fariseus. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia as festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E como nós falávamos desse grande ensinamento que Jesus nos deixa, ele conta essa história, dizendo que havia um homem rico do qual nem se cita o nome, e o pobre Lázaro. E Lázaro ficava ali, passando, como a própria palavra diz, as suas tormentas, suas necessidades, à porta desse homem rico, mas esse pouco se importava com a condição de Lázaro. E passados-se os dias, o tempo desta vida, que esta vida sim é passageira, cada um encontra-se numa situação. Lázaro na glória, ao lado de Abraão. E o rico sofrendo as tormentas. Por quê? Porque ele era rico? Não, não há mal nenhum em possuir bens, em ter riquezas. O mal está na indiferença. Quando nós não notamos o pobre e o necessitado, quando nós vemos as pessoas revirando os tambores de lixo, pedindo esmolas nos semáforos e não nos preocupamos. Muito pelo contrário, não desferimos nenhum olhar de misericórdia. E não sou eu que estou dizendo, talvez a hora que nós falamos das pessoas aí, talvez a hora que eu falei, espero que movido pelo Espírito Santo, rezei para isso, das pessoas nos semáforos pedindo dinheiro, talvez o nosso coração já se enche, mas espera lá, tem condição de trabalhar, tem isso, pode aquilo lá.
mas e o pobre Lázaro? Será que ele não tinha? Mas veja, há uma grande graça, até na vida de Lázaro, para aquele homem rico. Aquele homem rico poderia ter essa mesma vida com suas festas e estar na glória de Deus se tivesse partilhado com os necessitados, se tivesse partilhado com Lázaro, ou seja, até os pobres, né? Não estou falando e nem posso dizer isso, que é uma vontade de Deus, mas o próprio Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. Mas porque Deus quer a pobreza? Não, mas justamente por isso, de uma sociedade desigual, de uma sociedade onde que a grande parte, a grande maioria da riqueza está numa pequena parte, alguns porcentos da população, enquanto outros sofrem. Aí sim está o grande problema, quando não temos o olhar de compaixão e de misericórdia para o outro. Então peçamos sim essa graça ao Espírito Santo, de termos olhares de misericórdia e de compaixão, não de julgamento. Olha, mas podia estar trabalhando, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não, meu irmão, minha irmã, cada um vai responder pelas suas atitudes. Então que tenhamos esse coração misericordioso, porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e nem tão rico que não tenha nada para receber, e que as nossas riquezas estejam no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem. Aí sim estaremos juntando os tesouros para um dia estarmos lá, ao lado de Abraão, ao lado do Lázaro, louvando, glorificando e adorando o Deus de amor. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.